Rolim, a gente teve um episódio nas redes, e essa questão que eu vou trazer aqui é tanto para o Rolim quanto para o Adriano, tá? A gente teve um episódio nas redes, nas últimas horas, envolvendo o professor Marco Antônio Villa, que eu vou dizer para a comunidade aqui, ó, as 3 vezes que eu trouxe o professor Marco Antônio Villa aqui no DCM, as 3 vezes eu fui xingado, atacado pelo nosso chat. Eu acho isso divertidíssimo, então eu vou continuar trazendo, podem me xingar à vontade, tá? Eu sei que o professor Marco Antônio Villa não é um comunista, não é um socialista, que tem um passado de ataque, só que eu gosto de ouvir as pessoas e gosto de ouvir opiniões. E nós tivemos um episódio envolvendo o professor Marco Antônio Villa nas redes, que foi num podcast que ele participou com o Deltan Dallagnol, e o Deltan Dallagnol não esperava que o professor Marco Antônio Villa fosse fazer com ele, Deltan Dallagnol, isso que ele fez, e que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Mas quem defende tortura racismo, não pode ser democrático. Racismo. O senhor disse, Bolsonaro é democrata, ele defende tortura. Aí você não gosta, você vai combater ele na esfera das palavras. Aí você critica. Aí você não bota a pessoa na cadeia porque você discorda do que ela pensa. Não, tortura, quem defende torturador é crime contra a humanidade. Se alguém não gostar do que você está falando comigo agora, a pessoa pode cortar a tua língua, cortar a tua rede social e tirar da Jovem Pan. É o que fizeram. Quem gosta de tortura e cortar a língua é o Bolsonaro. Era o Bolsonaro que queria cortar a língua. Blá, blá, blá. Não, isso ele fez contra a imprensa ao longo de 4 anos? Pressionou, atacou. Mas eu vou te falar o que o governo Lula as pessoas, fez. eu posso dizer... O governo Lula entrou com ação só um minuto. A canopla, os jornalistas, quem nos acompanha sabe, os jornalistas tiravam a canopla. O que é canopla? É um microfone, vem o símbolo da empresa. Era obrigado a tirar para não ser agredido nas manifestações. Quem gosta de torturador, de assassino, não, como o Bolsonaro, ele não pode ser considerado um democrata. E a condenação que ele recebeu foi absolutamente justa, de 27 anos. E agora tem de cumprir, não é falar que está doente. Porque na hora que conspirou contra o Brasil, queria matar brasileiros e apostando na guerra civil, né? Aí ele estava bem de saúde, né? Agora na hora de cumprir a lei. Mas eu quero falar do Sérgio Moro. Esse foi, então, o recorte dessa conversa do Marco Antônio Villa com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol achando que ia acontecer qualquer coisa menos isso. Então, agora eu quero começar ouvindo o Adriano Diogo. Adriano Diogo, Deltan Dallagnol e essa turma toda da Lava Jato, tu acha que eles vão continuar soltos ad eternum, Adriano? Parece que o Supremo formou maioria para julgar o Moro no caso da ofensa ao ministro Gilmar Mendes. Mas deixa eu aproveitar o Rolim aqui na sala. A Maria, não sei se o Rolim estava nesse dia, a Maria do Rosário conta um fato muito curioso, que eles foram lá no TRF conversar, o Flores da Cunha, acho que era o juiz, né, que os recebeu, e entraram os deputados federais. Você estava nessa reunião com Flores da Cunha? Bom, não. Então a Maria do Rosário foi com a bancada do PT na Câmara Federal falar com o Flores da Cunha. É TRF4, aquele lá do Rio Grande do Sul, não é? Sim. Aí, sabe o que o Flores da Cunha fez, o Viário? Pegou a foto do tio-avô dele, de Canudos, e pôs ao lado, ele estava sentado numa cadeira, pôs no sofá, entre a Maria do Rosário e os deputados, para reivindicar, né? Para homenagear o avô dele que morreu lá em Canudos, acho que na 2ª ou na 3ª expedição. Então, é uma coisa tão ridícula, né? Tão ridícula, mas você vê como é o poder, ele se sempre... Thompson Flores, muito obrigado. Ele se sente caudatário de Canudos, tanto é que o cara foi morto numa daquelas expedições contra aqueles pobres quilombolas, aqueles pobres que moravam naquele pedacinho de mundo lá da Bahia, comandados por Antônio Conselheiro. Por que eu estou fazendo essa introdução? Aqui no Brasil, todo dia, professor, todo dia, talvez não tem lugar no Brasil onde teve mais militares punidos e perseguidos que no Rio Grande do Sul. É uma coisa impressionante.
todos os casos militares que vão para a comissão de anistia, principalmente do Rio Grande do Sul, até foram revogadas anistias que foram dadas aos militares democratas que resistiram, né? Então, todo dia chega a casa aqui em São Paulo, chega a casa de familiares, de gente que não sabe em que condições essas pessoas morreram, desapareceram. Eu quero dizer uma coisa para esse debate. Achei que o Rolim colocou com muita propriedade. Em relação ao Hamas, eu acho que lá, não que eu vá justificar qualquer ação armada, de grupo armado, com formação militar, contra a população civil. Lá em Israel tem até uma característica, né? Que os militares lá, eles não são aquartelados, praticamente são todos reservistas, todo o povo de Israel pode ser convocado a qualquer momento para pôr farda, tratamento, e é uma coisa impressionante o jeito que eles fazem esse hibridismo, né? Mas eu quero falar o seguinte, eu acho que a humanidade, e essa questão do terror, por exemplo, como eu faço muita analogia com o Vietnã, quando os franceses saíram do Vietnã, foram para a Argélia, depois da Segunda Guerra, e os americanos os substituíram lá no Vietnã, embora fosse depois da Segunda Guerra, ainda de Gaulle não tinha voltado para a França, os franceses foram para, depois da Segunda Guerra, ainda era a República de Vichy, era naquela transição, os franceses mataram na Argélia, depois da Segunda Guerra Mundial, 3 milhões de argelinos, 3 milhões de argelinos, comandada por aquele general francês, Jean-Paul Sarrès, que é aquele cara que aparece no Batalha de Argel, naquela cena inicial da invasão da Carbara e tal. Esse cara veio para o Brasil, a convite de João Batista Figueiredo, e criou a Escola da Contra-Insurgência de Manaus, que treinou muitos militares, e ele preparou o golpe do Chile a partir de Manaus e preparou a Operação Condor. Esse general Paul Sarrès. E ele só foi embora do Brasil porque o Figueiredo era muito amigo dele, emprestava o cavalo, o helicóptero preto, porque a namorada desse general, Paul Sarrès, veio para o Brasil, era uma tcheca, e os militares brasileiros acharam que era da KGB, a mulher entrou em território nacional e mataram a mulher. Aí o general soube e foi para Brasília e falou, porra, cadê minha mulher? Não, houve um erro, não sei o quê, na interrogatório, a mulher foi morta. Ele falou, olha, a única coisa que eu gostaria de fazer é dar um tiro na boca. E foi embora do Brasil e foi morar em Israel como vendedor de armamentos. Isso está tudo registrado no livro da Leneide Duarte Plon, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Essas circunstâncias históricas da humanidade, que em cada lugar elas têm umas características, e lá no Oriente ela é revestida de tais circunstâncias, né? A Segunda Guerra, o resto, o jeito que o sionismo foi para lá, como eles se implantaram, e logo que o Trump assumiu, falou que aquilo lá ia virar um resort, não sei o quê, e combinou com todos aqueles militares israelenses. Essa história toda, ela vai ser devidamente contada. E se as pessoas da resistência armada dos palestinos cometeram erros e cometeram crimes, eles também têm que ser julgados pelos crimes que cometeram, né? Agora, isso não dá nenhum direito para Israel matar médicos, torturar crianças, dizendo que eles eram do Hamas, que eles tinham túneis subterrâneos e que nos túneis tinha armamento, toda essa cantilena, toda essa narrativa que eles falam, porque tem hora que o Hamas é uma micro-organização armada, e tem hora que o Hamas é todo o povo palestino. Entendeu? Então, aí é muito difícil, né? Os caras que estavam lá no Catar outro dia, que eles bombardearam o Catar, eram terroristas quando lhes interessa, vira isso, né? Então, nós que vivemos a Segunda Guerra, que vivemos a Guerra Fria, que vivemos Roosevelt, que vivemos o que eles, por exemplo, em 64, eles vieram para cá, quer dizer, chegaram aqui em 62, com a renúncia do Jânio, e aí ficaram até 64, até derrubar o Goulart. Mas eles foram para a Indonésia e fizeram a Operação Jacarta
e mataram 1 milhão de indonésios. 1 milhão! E esse era o plano deles para o Brasil. É que eles deram um jeito e deram o golpe, puseram os militares e ficaram 21 anos aí roubando a gente e tal. Então, o pós-guerra, o pós-segunda guerra, lógico que, imagina, o que eles fizeram com os japoneses em 2 dias, 3 dias de diferença, bombas, e as pessoas falam, não, morreu 70 mil num dia, 80 mil como? As pessoas ficaram apodrecendo nas ruas. Morreram seguramente mais de 200 mil pessoas entre o dia da bomba e as consequências da radiação. Em Okinawa, que eles entraram por terra, eles mataram toda a população masculina da população de Okinawa, toda. Né? Isso sem contar os fatos mais recentes do Iraque, todas as loucuras. Então, o que acontece? Essa história deles serem a polícia da humanidade, a guarda armada da humanidade, agora estão interferindo lá na Venezuela, não sei o quê, estão potencializando o Milei para ser eleito, para ganhar, já estão ameaçando as eleições brasileiras, e sancionando o juiz. Putz, isso já tem que acabar na humanidade. Eles não podem, os americanos não podem se considerar a polícia do mundo. E em nome desse coisa. Agora, o Roosevelt criou a ONU. Agora o Trump não permite que as pessoas vão para a sede da ONU. O representante da OLP, mais moderado, mais pró-americano, não pôde entrar em território da ONU para fazer o seu discurso, teve que fazer por coisa. O que acontece? Né? O que acontece? Então, eu não sou especialista, sou um militante de base, católico, que vim aqui aprendendo aos trancos e barrancos, mas não é possível que a história da humanidade continue a ser escrita por sangue. E dizer que o Hamas tem que ser punido porque eles pegarem arma. Aquele sequestro lá, aquele dia que eles fizeram lá, o 9, nunca sei a data direito, 9 de setembro, qualquer coisa do gênero, que foi aquela coisa que tem refém preso até hoje, refém até de gente boa, que o país inteiro se mobiliza para que eles... Assim que foi feito o plano, eles falaram, tá bom, vamos libertar todos os reféns. Não deviam ter feito, mas fizeram. Vamos liberar. Agora, vamos liberar todos os nossos presos políticos que estão há 10, 15 anos apodrecendo, que foram torturados, que foram mortos, que perderam famílias inteirinhas, né? Então, a história da humanidade tem que ter esse balanço. Não é possível que no século XXI a gente conviva com regras tão atrasadas das relações internacionais. Então, é isso que eu quero colocar e parabenizar o Rolim pela precisão. Acho mesmo que o governo brasileiro é leniente, é preguiçoso em relação a todas as pessoas que sofreram no Brasil, porque na época da ditadura foram mortos as pessoas organizadas, mas foram mortos os camponeses, os índios, os sem terra, os favelados, e essas pessoas que assumiram o poder a partir dos esquadrões da morte e tudo mais, continuam no poder. Não é à toa que o presidente da Liga das Escolas do Rio de Janeiro, o Coronel Guimarães, era um grande torturador, um puta de um assassino, um criminoso, e é um grande funcionário da Globo, que manipula toda aquela grana do carnaval, manda no sambódromo e tudo mais. Né? Então, acho que a humanidade caminha para um futuro mais civilizado, mas isso ainda vai correr, infelizmente, ainda vai correr muito sangue, e essa história precisa ser contada.